Seja muito bem-vindo ao HealthCast, o podcast do Grupo Ritaco que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas e liderança. E para esse bate-papo inspirador, eu trouxe uma profissional brilhante que tem mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas e liderança. Já desenvolveu mais de 12 mil líderes através de mentorias e treinamentos. Ela é diretora operacional da GAT Logística, uma das maiores empresas de logística do Brasil e que nós temos a honra de chamar de parceiros, que também são parceiros do Grupo Ritaco. E ela também é mãe de 3 princesas. A Dani sempre soube conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Seja muito bem-vinda ao HealthCast, Dani. Obrigada, querida. É um prazerzão estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Dani, vou começar com uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é sobre propósito. Dani, o que te move? Família. Eu acho que o que mais me move é a família. Eu acredito que tudo aquilo que nós fazemos, no final, envolve aquilo que é legado, sabe? Aquilo que é eterno. Então, o que me move realmente é ser espelho e exemplo para as meninas lá em casa. Então, quando eu penso em qualquer coisa, em qualquer atitude, em qualquer situação que eu vou fazer, eu penso no que as minhas filhas estão pensando sobre isso e como isso pode refletir positivamente na vida delas. Então, é isso que me move de verdade. Que linda, a gente também, eu tenho um valor muito grande que é a família. Inclusive, na sua apresentação, a gente falou, né, sobre essa questão de equilibrar, legal. né, a parte profissional com a parte pessoal. E esse é um desafio, né, Dani, É para nós mulheres. muito, fortíssimo, né? Mas é também uma motivação, né? É, total. E eu acho que eu hoje tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem muita informação sobre isso. Quando eu comecei, né, eu casei cedo e tive minha primeira filha com 25 anos, né, casada e tudo mais, e trabalhando, e já era gestora de equipes, né, e não parei de trabalhar. E depois tive outra, e cada vez eu tive 3 filhas no meio dessa correria toda da gestão, da liderança, trabalhando em vários lugares. Mas quando você tem, eu acredito que a sua estrutura e quando você faz a escolha certa, principalmente de quem está ao teu lado para esse desafio, fica muito menos desafiador e você consegue equilibrar mais. Eu acho que é um privilégio você não ser sozinha nessa jornada. E essa combinação do casal, né, com as filhas e um apoiando o outro, tanto na carreira quanto na vida familiar, é que faz dar certo toda essa conciliação. E deixa tudo mais leve também, muito, né, Dani? não tem nem comparação. Falam que a decisão mais importante que a gente tem que fazer é a pessoa que a gente casa. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque se você escolhe a pessoa errada, todos os seus planos pessoais, eles vão ficar em segundo plano. Porque você escolheu uma pessoa que não está pensando em você do jeito que você pensa em você. Sim. Ela está pensando de uma outra forma, né? Então, acho que essa escolha, esse conjunto de princípios e escolher a pessoa certa. Eu sempre, Dia dos Pais, estava aí esses dias e eu falo sempre assim, eu sempre penso isso, que se eu acertei uma coisa na vida, foi a escolha certa para o pai das minhas filhas. Isso foi uma coisa que eu acertei muito profundamente, porque sem isso eu acho que eu não seria quem eu sou. Né? E não conseguiria ter toda essa conciliação, né? Porque não é eu te ajudo, deixa que eu faço a minha parte. Eu acho que essa é uma diferença muito grande. A responsabilidade também. Não é só nossa. Não é. Nossa, É do casal, né? Mas é um tema pra gente falar depois também. Liderança feminina, pessoal. Aguardem. É um temaço esse, é muito bom. Sim, com certeza. Sim. E você é muito inspiradora, né? Um cargo de liderança, de diretoria e conseguir conciliar também a família, isso é muito especial, Dani. Isso faz realmente o propósito. Né? É, o propósito, né? Bom, mas vamos começar. O que te motivou a seguir o caminho da liderança, Dani? Talvez o desejo de um dia ser liderada. Né? É interessante isso, porque eu sou líder desde muito nova, com 18 anos, eu assumi a minha primeira supervisão assim, de equipe. Né? E sempre muito rápido isso aconteceu na minha vida, de entrar numa empresa, trabalhar em um lugar e acabar assumindo responsabilidades, além das que eu achava que eu estava pronta e além das que eu queria, a ponto de tomar uma decisão. Estava numa empresa e chegar no topo ali e olhar e receber
uma proposta de uma outra, eu estava com 20 e pouquinho, eu falei, não, porque aqui eu já cheguei onde eu podia. E aí eu passei por um processo seletivo assim tão maravilhoso com um grande diretor, e esse cara, ele olha para mim e fala, vem que eu vou te desenvolver. E eu falo, tá bom, largar tudo e ir para ser inspirada por alguém. E depois de 3 semanas que eu largo tudo e vou trabalhar nessa outra empresa, não era por dinheiro, não era muito mais longe da minha casa, mas era exclusivamente por me sentir uma pessoa assim, ó, agora eu vou ser ouvida, agora alguém vai me mentorar, né? Não era essa palavra que a gente usava lá nos anos 2000, mas era isso que eu queria. A oportunidade de se desenvolver mesmo por uma pessoa... Sim, que mais sênior, né? Que tivesse, assim, esse olhar. E eu largar tudo, falando, agora alguém vai me ensinar alguma coisa. E 3 semanas depois, essa pessoa sair e o dono da empresa olhar e falar assim, olha, na verdade, você vai ficar no lugar dele, etc. E eu fui enganada. E aí eu me vi mais uma vez sozinha naquele lugar. E isso aconteceu algumas vezes. E automaticamente eu entendi assim, poxa... eu vou ter que fazer, assim, vai ser comigo. Se não for eu, vai ser quem, né? Sim. Então, eu vou fazer. Então, o caminho da liderança, ele acabou surgindo na minha vida de uma necessidade natural do sistema, das pessoas ao meu redor não entregarem, eu acho que o que a empresa precisava, e eu ter coragem de fazer, errar, porque eu acho que quem tenta muito, erra muito. Sim. Quem tenta pouco, erra pouco. Então, você passa por todas essas fases de errar muito, e você começa a olhar e aprender. E como eu venho de uma liderança inicial muito voltado para vendas, então automaticamente eu desenvolvi muitas habilidades que eu chamo, talvez outras pessoas também chamem, de habilidades transferíveis, né? Que você acaba transferindo isso para outras coisas. E aí depois eu migro para a gestão de pessoas e eu já migro com essa habilidade muito de vendas, assim, comercial, de persuasão, de negociação, com esse olhar que quem está na área comercial consegue ter, só que não tem as habilidades da gestão de pessoas. Então, quando eu migro para esse olhar, eu tenho já essas outras habilidades desenvolvidas. Então, se torna um caminho natural, né? E para o desenvolvimento humano, organizacional para mim. E eu sou literalmente apaixonada por isso. Apaixonada, realmente. Sim. E você sabe que é muito, muito legal ouvir você falando, porque desde que eu te conheci, a gente vê que você é uma líder muito humanizada, mas também muito focada, com foco em resultado, Sim. né? Em entrega, em vendas, em marketing, em comunicação. E eu me identifico muito com isso. Né? Porque eu acho que um bom líder, ele tem que ser um bom comunicador. Ele tem que ser um bom vendedor, porque ele vai vender a ideia para o time dele também. Minha régua é muito alta. Então, assim, ela é minha régua para o resultado. Quando a gente pensa no resultado, ela é muito alta. Só que não existe resultado sem as pessoas certas no lugar certo. Sim. Então, muitas vezes, é um movimento que você faz na empresa, que você sente... Você fala, essa pessoa ela é melhor aqui, isso aqui pode dar certo aqui. É esse movimento de olhar para as pessoas que faz o resultado acontecer. E como eu sou obstinada por resultados, automaticamente eu sou obstinada por desenvolver as pessoas. Para que elas porque são elas que vão entregar o resultado. Não tem como, não tem mágica. São elas que fazem a coisa acontecer, né? Sim. Então, e acho que assim, eu tenho esse lado humanizado, mas a minha régua para o resultado ela é muito alta. E isso é um desafio para quem trabalha comigo, porque sabe que não tem desculpa, né? Assim, vai ter que acontecer. Ô Dani, e na sua opinião, quais são os pilares mais importantes para ser um bom gestor hoje? Eu enxergo assim, ó. Eu enxergo que liderança e gestão de pessoas são coisas complementares. E que nem todo líder é um bom gestor e nem todo gestor é um bom líder. Por quê? Porque liderança, ela é comportamento que influencia. A liderança, ela é algo que ela não é palpável. Você não é intangível, isso, né? Ela é intangível. Então, ela é um comportamento que você tem a partir de habilidades que é de persuasão, de comunicação, de influência, habilidades de inteligência emocional, habilidades de tudo aquilo que envolve aquilo que não é técnico e que faz com que o outro se inspire para que o resultado chegue lá. Mas a gestão, ela é outra coisa. A gestão, ela tem a ver com dados, ela tem a ver com o olhar crítico do processo e do time. Então, muitas vezes, um grande líder, ele é um péssimo gestor.
Por quê? Porque ele só foca na humanização e aí ele se torna até paternalista. E um ótimo gestor, ele pode ser um péssimo líder. Por quê? Porque ele é tão obstinado pelo dado que ele não consegue fazer com que o outro entenda o que ele está falando. Ele não consegue ser político, ele não consegue trazer as pessoas para perto, mas ele sabe o que ele quer ali. O que ele precisa entregar, né? Então, para mim, assim, a gestão, ela é algo que ela é a junção dessas duas coisas, das minhas competências comportamentais, que é esse comportamento, e a parte técnica, mas não é nem a técnica do especialista, é a técnica da análise crítica da situação, né? Porque tem gente que não consegue olhar para isso. E aí, eu juntando essas duas coisas, eu consigo realmente ter esse olhar diferenciado para a gestão. Ótimo. E Dani, como que você enxerga a evolução da liderança nesses últimos anos? É bem legal isso, né? Porque também depois eu quero te perguntar, você falou sobre a liderança, sobre gestor. Você acha que qualquer pessoa pode se tornar um bom líder ou um bom gestor? Eu acho que qualquer pessoa, desde que ela se importe. Porque muitas vezes a pessoa entende que liderança é sobre ganhar, ela quer ganhar mais. Então, assim, porque ela olha para o cargo, né, de liderança, ela fala, não, eu quero ser gerente, mas é porque eu quero ganhar mais. Então, não. Se o seu olhar é para o caixa... Depende, né? Porque são muitos desafios, São né? muitos. São habilidades completamente diferentes, né? Eu sempre, quando eu faço consultoria, alguma coisa que eu estou avaliando ali um profissional, assim, um dono de empresa, fala assim, o que você acha desse cara como líder? Né? Tô pensando em colocar o fulano, porque o fulano é meu melhor vendedor. É o cara que mais entrega, que mais vende, mais traz resultado. Aí eu olho as habilidades desse cara e falo assim, não, esse cara não vai te entregar como líder. Você vai perder seu melhor vendedor. E ele não vai ser um bom líder. E ele vai ser um péssimo líder. Sim. Por quê? Porque muitas empresas cometem esse erro. Não, todos os dias. Todos os dias. O tempo todo, né? A pessoa, às vezes você tem uma pessoa que ela é muito boa em se vender. Só que ela não tem as habilidades de gestão e liderança, mas ela é boa em se vender. E aí ela fala ali a empresa na carência de contratação, porque é uma carência, né? Gente boa é uma coisa assim escassa, assim, você torce. Tá muito difícil. É, né? muito difícil. E então, assim, aí a empresa se engana com isso. Então, eu penso com essa linha. Aí, voltando na sua primeira pergunta, que era sobre como a mudança da liderança, é muito interessante, porque eu venho, né, como eu já atuo em liderança desde 1999, né? Então, em liderança. Eu venho da liderança chefia, que é a liderança eu falo e você obedece. E uma liderança que você tinha uma geração trabalhando com você, que era uma geração que sonhava com estabilidade. Então, coisas eram suportáveis pela estabilidade, porque eu penso que trocar de emprego não é algo legal. Eu tenho que ter ali uma estabilidade. Então, existiam coisas que elas eram suportáveis em relação a isso. Então, o líder, ele não tinha essa necessidade de inspirar, muitas vezes. Ele não tinha essa necessidade de ensinar, de se tornar ali um mentor da pessoa. Então, eu percebo que agora, nesses últimos anos, o jogo virou assim completamente, né? O líder é aquele que desenvolve o outro, né? Aquele que ele esquece que os resultados vêm dele, e os resultados vêm da outra pessoa. E para que essa pessoa tenha resultados, eu preciso olhar para a Rafa e falar assim, o que a Rafa tem de melhor e deixa eu extrair isso dela. Então, assim, é uma liderança muito diferente daquela liderança cara crachá, que eu sento, eu simplesmente trabalho nas minhas demandas e entrego o resultado e as pessoas fazem aquilo que... Elas obedecem o que eu falo, né? Mas para eu puxar realmente... Eu preciso inspirar até para reter essas pessoas. Sim. E realmente elas tomarem decisões de falar assim, eu vou ficar aqui por você, não somente pelo dinheiro que eu ganho, porque o líder verdadeiro é aquele que retém o time. Sim. Assim, agora, se a pessoa está indo embora, todo mundo da sua equipe por qualquer R$100 a mais, você não é um líder que inspira, né? Porque a placa não fala, né? Quem Sim. fala somos nós, e nós demitimos pessoas, não demitimos empresas, demitimos pessoas Sim. da nossa vida.
E eu vi um post que você fez no LinkedIn falando sobre isso. Eu faço alguns. Que se alguém não virou para você e falou, deixei de ir para aquele lugar por sua causa, você não é um bom líder. Não é um bom líder. E eu concordo com isso, Dani. Não é um líder inspirador. Você pode ser um bom gestor, ser um cara de dados, uma pessoa que está ali, faz seu trabalho, mas as pessoas precisam te olhar em liderança e te enxergar como alguém que elas querem estar perto. Sim. Não como alguém que elas querem longe de você. Sabe? Elas precisam querer estar perto. Sim. E como a gestão de pessoas pode impactar diretamente o sucesso de uma empresa? Olha, Rafa, eu posso falar assim, até numa experiência pessoal minha, né? Eu assumi uma posição esse ano que eu nunca tive na minha vida. Não como diretora, algumas já na minha carreira, mas dirigindo uma área tão técnica, né, operacional ali, que eu tenho, né, agora sobre a minha liderança, é muito claro que a gestão ela faz toda a diferença no resultado. E como ela faz a diferença? Quando você tem alguém que não necessariamente é uma pessoa tão técnica, porque, por exemplo, nas áreas que eu estou hoje, eu não sou a pessoa mais especialista tecnicamente do assunto, mas eu tenho certeza absoluta que nenhum dos meus líderes que estudaram, fizeram MBA, muitas vezes daquele tema, tem as habilidades que eu tenho para desenvolver o todo e enxergar o resultado. Como a gestão de pessoas ela vai fazer a diferença na empresa quando esse gestor ele aprender a olhar o negócio. Por quê? Porque muitas vezes o gestor ele olha departamento. Que não tem uma visão holística, né? É assim, olhar departamento é a baixa liderança. Quem olha departamento? O líder iniciante, um supervisor. Ele vai olhar o departamento dele, ele vai olhar os resultados do time. Agora, eu quero crescer, eu quero me tornar um diretor, eu quero me tornar alguém relevante para o resultado final. Eu não posso olhar departamentalizado. Então, essa gestão de pessoas, ela começa a fazer sentido quando eu entendo que o processo não pode ser maior do que o negócio. Então, quando eu tenho um gestor que ele pensa assim, mas não, as pessoas têm que seguir o meu processo de ponta a ponta. E aí, assim, seguir o teu processo causa o que no final? Então, eu vou seguir o seu processo, eu quero seguir o teu processo, mas se no meio do caminho esse processo me engessar para o resultado... vamos pegar um exemplo assim bem simples, né? Conquistamos um cliente novo. Poxa, um cliente super relevante. Ah, mas a gente tem um processo aqui na área 1, na área 2, na área 3 para esse cliente entrar. Tá, então isso demoraria 40 dias para que todo esse processo acontecesse. Só que o meu cliente não tem esse tempo. E eu quero trazer esse negócio para dentro de casa. Então, eu vou fazer isso em 15 dias. Então, óbvio que um ou outro processo, ele vai se perder ali, desde que não perca a qualidade no final. Mas se o gestor, ele não é um gestor que olha para o negócio, ele acha que ele coloca obstáculos para que isso não aconteça e fala, não, ninguém me respeita. Não, isso aqui não pode acontecer. Não, e depois ele não consegue enxergar, peraí, isso aqui é relevante para o negócio. Como é um cliente novo que está entrando, a gente vai flexibilizar para a gente fazer acontecer. Exatamente, porque a gente quer que a coisa aconteça. Por quê? O gestor, a diferença no resultado vai acontecer quando o gestor ele não olha apenas o departamento dele. Ele enxerga as necessidades do departamento, mas ele enxerga a empresa como um todo. Assim, ele fala, não, mas eu entendi por que não funcionou na minha área, porque aqui nós sofremos esse dano. Então, agora nós vamos fazer o que aqui na minha área para que lá o negócio aconteça. Então, assim, essa é realmente a capacidade que um bom líder, assim, um cara que vai realmente se tornar um CEO, né, que vai se tornar um diretor maior, ele vai conseguir realmente os resultados a partir dessa mentalidade. Sim. E às vezes a gente tem um pouco desse comportamento, né? Nossa, Dani? O tempo todo. Então, por exemplo, chegou um cliente novo, vamos celebrar, um cliente novo. E aí não é um peso. E não é um peso. É tipo assim, aí às vezes a área trata como um peso. Como um peso. Não, assim, nossa, que difícil. E aí o comercial, só o comercial sabe o quanto ele lutou para trazer aquele cliente, né? O quanto foi desafiador. O quanto foi desafiador. Né? O quanto aquilo, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Sim. Né? A empresa teve que abrir mão de tantas coisas. Aí a outra área, outro time recebe aquilo como... Isso é muito comum, né? É, comum demais o tempo todo. Isso acho que em todas as áreas, assim, né? Acontece, né? Até mesmo quando, por exemplo,
o próprio comercial comete erros ali na contratação e você tem que rebater aquilo. E aí o comercial, mas peraí, também não é tudo de qualquer jeito. Vamos fazer de um jeito melhor. E aí eu só tô enxergando a minha comissão e eu não tô conseguindo entender o quanto aquilo impacta no todo. Sim. Então eu penso muito nessa linha, que o melhor... Do trabalho em equipe mesmo, de todos terem aquele olhar pro resultado final, mas não pensando, eles que se virem porque a minha venda já foi feita. Quando eu falo que a minha régua é muito alta, é porque, para mim, trabalhar na minha equipe, e se você pensa departamentalizado, você vai ter muita dificuldade. Porque eu vou te tirar desse lugar o tempo todo. Eu não consigo deixar. Eu falo assim, mas por que você está pensando assim? Não, porque eu preciso disso. Tá bom, mas você não está enxergando isso, mas e aquilo? Então, isso faz com que todo mundo fale, é verdade, não olhei isso, não olhei aquilo. Porque, realmente, você sai de uma... E assim, né, vamos combinar, né? A gente, por mais que existam... cursos de liderança e gestão, e eu sou uma das que mais... Né, eu dei muito curso disso, ainda dou treinamento disso praticamente toda semana. Não é o suficiente. É a prática que vai te levar a entender realmente o que você precisa. Claro que você precisa do conceito, do conhecimento, né, teórico, mas é a prática que vai fazer com que a sua mentalidade expanda. Sim. E não necessariamente as empresas, elas... Quando vão trazer alguém para a liderança, elas preparam essa pessoa para a posição. Elas olham para o buraco que elas têm ali na área e falam, fulano, eu preciso de você aqui, você vai para lá? E aí o cara fala, não, eu quero. E aí ele vai, e aí ele começa a absorver tudo aquilo debaixo do quê? Dos valores dele e da cultura dele. Não dos valores da empresa, não da cultura da empresa. E aí vira uma coxa de retalho. Aí você tem uma empresa que cada um faz de um jeito, né? Sim. E até aí você tem que fazer o quê? Equalizar tudo isso, arrumar tudo isso para realmente funcionar. Com certeza. E, Dani, vamos falar sobre cultura. Vamos, e aí adoro. eu quero o seu olhar. Você acha que é possível ter resultados agressivos com uma cultura humanizada? Eu acho que é possível, desde que essa cultura humanizada ela seja real na empresa. E a gente não confunda humanização com passar a mão na cabeça de erros que são grotescos para o negócio. Então, assim, porque você tem que ter um equilíbrio, porque ser humanizado não significa ser mimizento. Porque, às vezes, a gente confunde isso, né? Eu entendo que eu sou humanizada quando você me dá espaço para eu extrair o melhor de você e você tem um coração ensinável para você se tornar a pessoa que você sonha ser. Eu entendo que eu não sou humanizada quando eu não me importo com você e eu deixo você errar e fico assim, mas eu tenho que ser boazinha, né? Alguns dias, há um tempo atrás, eu estava dando um feedback numa moça e ela trouxe para mim assim, eu fui dar um feedback para ela e eu falei assim, você precisa melhorar aqui, você precisa crescer aqui e aqui. E aí ela disse para mim assim, nossa, eu tenho 40 anos, eu trabalhei em tantas empresas e nunca ninguém me disse que eu tinha que melhorar aqui, aqui, aqui. Aí eu falei, eu sei por quê. Porque todo mundo que trabalhou com você te enxergou na posição que você está. Que você hoje é uma analista. Eu não enxergo você na posição que você está. Eu sei que você está aqui. Só que eu entendo que você pode já se comportar como alguém que você quer se tornar. Então, eu preciso saber de você. Você quer se tornar essa pessoa? Ou você quer sempre ser analista? Porque se você quiser ser analista, esse feedback não é importante para você. E aí ela se olhou naquele momento e falou assim, não, realmente, nunca ninguém me desenvolveu. Falei, então entenda que eu concordo, você é maravilhosa nisso, mas aqui precisa melhorar. Você precisa crescer, senão você não vai estar pronta. E ela mudou, ela é outra pessoa. Em 3 meses eu vejo uma pessoa completamente diferente na minha frente. Mas por quê? Porque muitas vezes eu ser conformada com a limitação do outro gera a sensação de humanidade, de assim, eu tô sendo humanizada, porque, coitada. E existe uma diferença, totalmente, né, é muito diferente. Porque se a gente é líder, a gente é gestor e a gente não provoca... não faz algumas provocações para que a pessoa se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor, um profissional mais focado, com um olhar em crescimento, né? Mas ela tem que querer. Ela tem que querer. Tem que querer. Não adianta, porque senão você vai jogar pérolas aos porcos, sabe? Porque não tem como. Você vai, você mostra, você olha no olho, você fala, é isso aqui, o caminho é esse. No outro dia, a pessoa, ela... Continua com o mesmo comportamento. E assim, eu vou dizer até uma coisa boba, né? Mas ela continua arrastando o pé e colocando a caneta amarrada no cabelo, é porque ela não quer.
Né? E isso não tem nada a ver com a caneta amarrada no cabelo, porque no calor a gente sempre dá uma brincadinha, né? É no sentido assim, poxa vida, se você não tem a energia para andar, você continua arrastando o pé, sabe, ali no dia a dia, e você não tá nem aí, é porque você não quer dar certo. Então não tem nada que eu possa fazer que faça você dar certo. Então, assim, eu sou apaixonada por uma cultura humanizada, por valores fortes, mas não por ser uma empresa que preza por aceitar... E passar a mão na cabeça de quem não tá... tipo, assim, não, é porque, sabe o que é? Porque ontem aconteceu isso na minha casa. Eu entendo, na minha também. E agora? O que você vai fazer com isso? Você vai trazer isso para a tua vida e deixar isso te dominar? Ou você vai ter inteligência emocional para você dominar esse cenário? Então, acho que a diferença, ela mora aí. É claro que você vai colher, você vai cuidar, mas você vai... colocar o resultado, né? Não é só da empresa, mas colocar todo mundo do grupo, né? A quem? Porque você fala assim, não, todo mundo aqui, né? Eu assumi uma consultoria há algum tempo atrás, e aí a gestora dessa consultoria falou assim, não, porque todo mundo aqui tem problema emocional. Assim, então a gente não pode falar, a gente não pode conversar, a gente não pode fazer nada. E a empresa estava no vermelho. Eu falei, mas como assim? Todo mundo aqui tem problema emocional. A empresa não tá... A empresa no vermelho vai quebrar, da área de saúde, inclusive. A empresa vai quebrar se a gente não mudar isso. Não, mas não tem como. Se eu falar qualquer coisa, se eu fizer qualquer coisa, todo mundo aqui vai na terapia. Eu falei, ótimo, que bom. E qual que é o desafio? E aí eu fui entender, o desafio não estava nas pessoas que estavam com essas dificuldades. Estava na liderança, que não sabia extrair o melhor do outro e abraçava isso de maneira, mas somos todos com problema, né? E aí a empresa aguente tudo isso. Então, assim, não, a gente conseguiu, a gente trocou a liderança, colocamos uma líder muito humanizada, assim, muito maravilhosa, e começamos a trabalhar a autoestima da equipe, e de repente a equipe performou, a empresa saiu do vermelho em 3 meses. E essa questão da comunicação também, né, Dani? Total. A gente pode comunicar, a gente pode falar o que a gente precisa, o que precisa ser dito de uma maneira que não vai ofender, que não vai as pessoas, né? O que não dá é para ficar com um time que não tá performando. Não dá, não dá. Fazer nada, né? Não dá. A gente fala que no Grupo Ritaco, o Grupo Ritaco é um lugar de pessoas felizes, mas a gente entrega muito resultado também, né? Muito bom isso, né? Não sei se você viu, mas nós fomos considerados a melhor empresa para se trabalhar. Parabéns, parabéns. Acho que isso é uma super conquista. E não, eu vejo o quanto você se envolve de verdade, né? Eu vejo a diferença, assim, já trabalhei com outras empresas concorrentes, entre aspas, sua, porque eu acho que você não tem concorrente, porque o que as outras corretoras fazem não tem nada a ver com o seu perfil, né? E às vezes eu sempre falo isso para as pessoas ao meu redor, eu falo assim, a Rafa faz diferente, né? E tem uma coisa que eu falo bastante, assim, que nem lá na Gacha a gente tem muito a questão dos valores, a gente faz carta de valores, né? Desde 2018, quando eu entrei lá, né? E eu entrei em outubro, a carta aconteceu em maio, e eu fui a pessoa assim, que conseguiu consolidar isso dentro da empresa. E é lógico que você tem valores fortes, e quanto mais você traz essa questão dos valores fortes para a empresa, né? A melhor empresa para se trabalhar, mais cobrança você tem do grupo. Exato. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, a pessoa vai te olhar e falar assim, mas a gente não é tal, tal, tal. Exato. Mas a gente não sei o quê, né? E aí, isso não é um desafio? Porque você chegou numa régua muito alta. Muito alta. Automaticamente, você vai atrair talentos que querem essa régua alta. E quando, por alguma coisa, acontece no sistema, que não é o seu princípio, não é o seu valor, mas o sistema acaba gerando isso, até porque uma hora a sua empresa está crescendo cada vez mais, tem uma hora que seu braço não vai aguentar. Né? Sim. Eu olho para a Gatti hoje, a gente está com mais de 800 pessoas diretas e contando com os colaboradores indiretos, a gente tem mais de 1.000 pessoas no grupo. Então, é muita gente, o braço não aguenta, assim, seu braço não alcança. Então, automaticamente, alguém lá na ponta vai fazer algo que vai chegar lá no seu time de gestão, de RH, vai chegar na liderança e falar assim, mas aqui vocês falam tal coisa, mas na prática não acontece isso. Né? E eu sempre gosto de dizer, assim, 2 coisas que eu valorizo em relação a isso. A primeira, eu falo, nós praticamos isso e estamos em busca de.
Exato. Não significa que somos perfeitos. Que não vamos errar, né? Que não vamos errar. E a segunda coisa que eu falo muito em relação a esse princípio da humanização é assim, coloca os valores do coletivo debaixo do teu braço para a liderança. Sim. Por quê? Porque se o seu valor muito pessoal é o valor de fama, sei lá, você tem um valor de status, que é algo muito profundo teu. Está nos seus pilares ali, no seu topo. O status para você é uma coisa que importa. No momento que você for confrontado e aquilo mexer com o seu status, aquilo vai mexer com o teu ego e você vai trocar os pés pelas mãos e você vai errar em nome da empresa. Então, eu sempre falo assim, ó, os valores coletivos, eles existem para eu colocar o meu valor pessoal debaixo do braço e falar assim, tá bom, neste momento, quais são os valores que o negócio prega para que eu possa dar o melhor resultado? Então, qual que é o valor que o negócio prega? Se o negócio prega comunicação e eu tô com raivinha do outro, eu coloco essa minha raivinha no meu bolso e falo assim, não, mas o negócio preza como um dos nossos valores comunicação. E eu não vou ser a pessoa que vou ferir esses valores porque eu tenho raivinha ali e não quero me comunicar, né? Exato. Então, a régua sobe para você, né? Como a gente não tem o GPTW, mas ela é alta pra gente, porque praticamos os valores, mas estamos em busca de, todos os dias, fazer com que ele se torne cada vez mais presente nas pessoas. E trabalhar esse caminho entre eu tenho isso, mas e a minha régua subir com o time e falar assim, liderança, como é que você vai fazer com que isso se perpetue a partir da sua voz, que não pode ser só a minha voz, né? Porque a minha voz ela tem um limite de alcance, né? Então isso é bem gostoso de trabalhar. E a gente está justamente nesse momento, Dani. Que legal. De desenvolver os nossos líderes, porque são os nossos pilares. E, enfim, é uma jornada e é como você disse, a gente não promete que a gente não vai errar, porque a gente não tem como. A gente está aprendendo também, a gente está na jornada, mas é uma régua alta. É, muito alta. Muito alta. Inclusive, eu estava até conversando com o Matheus, porque entrou um cliente novo, e os clientes também já estão entrando com uma expectativa muito alta. E isso é muito legal, né? Porque é reflexo do trabalho que a gente está entregando. Né? A gente realmente se preocupa com a experiência, né, dos nossos clientes. Para a gente, isso tem muito valor, que o cliente enxergue realmente que a gente faz tudo isso com muito amor, com muito propósito. Mas nós somos humanos e às vezes a gente comete alguns erros, né? E aí o nosso compromisso se houverem erros, nós iremos prontamente fazer o nosso melhor para resolver. Porque você chegou num momento agora de escala, né? Sim. E o momento de escalar, ele é o momento mais desafiador da empresa. Porque é o momento que você tem que trabalhar fortemente padrões. Desde o atendimento, a comunicação, a gestão e a liderança. Por quê? Porque você vai minimizar essas falhas, vai minimizar esses desafios. Mas o processo de escala, ele é muito doído. Quando você escala ele sem esses princípios muito fortes. Quando você tem já esses princípios muito fortes, ele é o seu chão ali. Então, beleza, então agora eu consigo subir. Mas você tá nesse lugar de escala. Então, tá chegando o cliente com a régua alta. Por quê? Porque eu estou escalando. E quais são os desafios dessa escala? Né? E essa é uma coisa que eu amo, né? Essa parte de escalar negócios é uma coisa que eu amo muito. E eu percebo o quanto isso, quanto uma liderança bem construída, baseada em princípios, em bons processos, auxiliam e minimizam o problema da escala. Sabe assim, o desafio, né? Não é um problema, é maravilhoso escalar. Elas minimizam isso, né? E essa questão de você... E é uma dor, a gente está nessa dor, né? Que falam dor do crescimento, mas é justamente essa questão da escala. Porque há 12 anos, quando eu e uma... Né, entramos no grupo como segunda geração e fizemos todo esse processo de sucessão familiar e tudo mais, Dani, a gente tinha 7 colaboradores. Hoje a gente está com 50. É muito diferente. É muito diferente. Muito diferente. Assim, 50 e contratando mais. Então, realmente, é um desafio muito grande e... Daqui a pouco, daqui 5 anos, você vai falar assim, nossa, eu ficava preocupada com 50, agora eu tô com 500, né? Você vai ver que o desafio, ele permanece. Por isso que um CEO, assim, né, nunca vai sair da operação. Sim. Ele não pode ter mentalidade operacional,
mas ele nunca vai sair da operação, porque a operação sempre vai crescer e vai precisar do olhar dele, né? Então, ele sempre vai ter uma necessidade de olhar a operação de uma maneira muito rotineira para que a escala não se perca. Porque você vê que, às vezes, o negócio ele se perde, né? O negócio ele vai cair, ele vai, assim, o prejuízo vai ser grande quando o diretor, né, a principal figura da empresa, ela não olha mais a operação, porque ela quer olhar só a estratégia. E aí, a estratégia de escala fica perdida. Por quê? Porque você não tem mais aquele acompanhamento. Claro que você não vai acompanhar o processinho do processinho, mas você tem que acompanhar a operação para que você mantenha ela redonda dentro desse processo de escala, para que você tenha a mente livre para a estratégia. Senão você não consegue. Senão você toda hora vai ter que voltar a ser micro, né? Eu falo direto assim, quando o empresário fala assim, ai, que saudade de quando eu tinha 10 pessoas, né? Que saudade de quando eu tinha 8 pessoas. Ai, que saudade de quando era assim. Muitas vezes eles têm esse olhar. Mas por quê? Porque muitas vezes o CPF, na mentalidade, não está crescendo junto com o CNPJ. Sim. Ele vai ficando aqui, né? Aí ele vai Sim. ficando, o CNPJ cresce, aí ele fica aqui, ó. E aí ele fala assim, ou ele não preparou líderes para vir junto, né, com ele, porque ele precisa preparar um time para acompanhar essa mentalidade, né? Uma vez eu ouvi uma entrevista de um dos sócios da Mil. Foi num podcast também, ele estava explicando isso, e ele falou uma coisa que eu gravei muito forte. E eu sempre falo isso, assim, em treinamento, palestra, né? Porque ele falou assim, a pergunta para ele foi, qual foi o momento mais desafiador do seu negócio, né? Ele falou isso, ele falou, quando a minha empresa cresceu mais do que eu, né? Então, quando a minha empresa se tornou maior do que eu quase quebrei, aí ele conta ali a história, né? Que ele quase quebra, e realmente eu percebo isso, assim, a base tem que estar pronta para que a escala aconteça, mas o negócio não pode crescer mais que a gente. A gente precisa crescer junto com ele, né? Sim, é um desenvolvimento e uma jornada, uma longa jornada, né, Dani? Uma eterna jornada. Exato. E Dani, quais os desafios mais comuns que você vê na gestão operacional versus gestão estratégica, que é mais ou menos o que a gente estava falando aqui? Sim. Ó, a gestão em si nem tanto, mas o gestor, se eu transferir isso para a pessoa, o gestor operacional, o maior desafio que eu vejo é quando ele simplesmente não entende o todo. Ele só vai entender o pedacinho. Que é o que a gente estava conversando. conversando Que a gente conversou. No início. Quando ele é um gestor, que ele tem. Uma coisa é você, por exemplo, eu sou diretor operacional. Só que eu tenho na minha gestão a experiência do cliente, que é o customer, está na minha equipe, a área de qualidade, que é a área de processos da empresa, que faz com que as coisas realmente aconteçam, e tenho todo o time operacional junto comigo, que são outras N equipes que estão ali. Mas ser diretora de operações não significa ser operacional. Significa que eu entendo do olhar do negócio e consigo tomar decisões estratégicas para que o negócio performe. E uma pessoa que tem uma gestão operacional, ela não olha a estratégia. Ela não consegue olhar, ela fica ali, ela olha o dia a dia. Então, ela vai olhar assim, ó, por exemplo, a agenda dela é para daqui uma semana. Então, ela está olhando ali, assim, deixa eu ver o que está acontecendo hoje. Ah, tem esse problema. Ela está olhando ali, ó, o dia a dia dela, e ela faz o dia a dia acontecer. A gestão, quando ela é estratégica, ela não está olhando hoje, ela está olhando dezembro, ela está olhando janeiro, né? Eu estava semana passada numa reunião ali e aí veio um dos diretores e falou assim, poxa, mas lembra que ano passado a gente teve um problema assim? Não sei o que. Eu falei assim, eu já fiz isso e isso para que isso não aconteça em dezembro. Nossa, você já fez? Já fiz. A gente fez isso, eu já pensei nisso, eu estou fazendo isso, eu vou te levar para validar um projeto assim, assim. Então, assim, enquanto o time operacional está olhando o dia a dia, eu estou olhando dezembro. Estou olhando março do ano que vem. O que a gente precisa construir para que essa situação não aconteça mais, que o dia a dia está acontecendo. Eu estou reestruturando área, reestruturando equipe. E o operacional está ali fazendo a coisa do dia a dia acontecer. Essa é a diferença. Tudo tem seu mérito, tudo tem seu valor. Mas numa escala de responsabilidades e de crescimento, quando você fica muito à frente, quando você pensa de maneira estratégica, sem perder a mão da operação, sabe? Sim.
E Dani, qual que é a habilidade que você acha que é mais importante para liderar pessoas? Mais importante, acho que tem muitas importantes. Acho que Pode citar as importantes. todas elas que são intangíveis, né? Então, eu acho que a inteligência emocional ela é um pilar fundamental para liderar pessoas, né? A comunicação, mas não é. Quando eu penso em comunicação, outro dia eu estava dando um feedback, eu faço feedback 360, eu gosto muito desse modelo. Eu estava com um gestor dando feedback 360 e ele falou assim: poxa, mas todo mundo fala que minha comunicação é boa. Eu falei: não, sua comunicação, você está falando da sua oratória, o seu português é muito bom. Acho que você tem um português ok. Incrível o seu português. Você tem uma oratória ok. Só que numa reunião você não tem presença executiva. E o cliente, você não gera credibilidade numa reunião que o cliente, ele olhe para o que você está falando e ele confie na tua palavra. Então, para mim, uma das habilidades mais importantes para eu liderar pessoas, fazer gestão de pessoas, é que a minha palavra tenha peso e tenha credibilidade. Porque senão eu vou falar e ninguém vai entender nada. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E a competência que é pouquíssimo falada no Brasil é da presença executiva, né? Ela é uma competência que a gente não fala muito, mas é uma competência, é uma habilidade que faz com que você seja ouvida pelas pessoas na mesa. Então, eu quero gerenciar bem, eu preciso ter presença executiva, né? Se eu não tenho, se a minha postura na mesa é com o ombro caído, me sentindo inferior ao grupo, quem que eu estou inspirando? Porque as pessoas não vão seguir pessoas que elas não acreditam. Elas vão seguir pessoas que elas acreditam que farão a diferença na vida delas, né? Então eu acho que comunicação, não no sentido de oratória, mas comunicação no sentido de você ter uma credibilidade no que você fala e no que você faz, é essa comunicação que faz toda a diferença para que eu dê uma cenoura e a pessoa fala: não, vamos juntos colher essa cenoura, né? Sim. Muito bom, Dani. E qual que é o papel da comunicação interna para manter a equipe alinhada, engajada? Acho que, Rafa, eu não conheço uma empresa, acho que não tem uma multinacional, piorou, né? Nesse país que não tenha problema de comunicação. Né? Acho que todo mundo tem problema, as empresas têm problemas assim gravíssimos de comunicação. Uma área de comunicação não resolve o problema de comunicação, né? Por quê? Porque a comunicação, ela passa muito por todos os nossos princípios e o que a gente acredita como verdade absoluta. Então, eu vou chegar na importância dela. A ponto de, por exemplo, né, pensar aqui numa frase simples, a ponto de eu falar para você assim: olha, Rafa, você precisa vender, você como vendedora tem que melhorar isso e você olhar essa palavra vendedora de maneira pejorativa e falar assim: não sou vendedora, eu sou comercial. Então acho que a comunicação, ela tem esse desafio muito forte de entre o que eu falo e o que o outro entende, ela tem todos os princípios, valores e crenças que passam ali naquele meio, né? Tanto na comunicação falada e escrita, que geram esse ruído e fazem com que o outro se sinta muitas vezes ofendido naquilo que você não falou para ofender. Sim. Né? Que você não falou para ferir, né? Mas é muito mais do background da pessoa, né? Uma pessoa que tem uma base de muita rejeição, você diz um não para ela, mas não é um não por ela, é um não porque ali não é o momento. Ela fala assim, mas ela leva aquilo. Então, eu acho que os problemas das empresas na comunicação é porque é um ajuntamento de pessoas, cada uma com seus valores, com as suas crenças, com o seu jeito de pensar vida e de pensar negócio, e você tem que fazer com que tudo isso funcione. Então, o maior desafio interno e o que vence esse problema da comunicação é uma liderança unida, alinhada e a base funcionando de maneira igualitária. Né? Então, quando eu tenho ali com todo mundo acreditando e entendendo que está indo para o mesmo propósito, mesmo com falhas, nesses problemas que eles são muitas vezes intangíveis, eu consigo avançar. Então, a comunicação interna, ela é uma responsabilidade da liderança com o time de gestão, com o time de RH ali e da alta direção. Né, de transmitir com clareza o que todos precisam saber.
né? Sim. Muitas vezes não existe essa clareza, né? O que todos precisam saber. Então, todos precisam saber isso. Então, vamos comunicar isso a todos. Todos não precisam saber isso. Então, vamos comunicar o que é de comum a todos para que todos saibam para onde a gente está indo. Né? E isso vai minimizando. Porque eu não consigo ver uma empresa que não tem desafios na comunicação. É desafiador. É né? muito desafiador. Porque, como você disse, você acaba pegando ali no que a pessoa tem como experiências de antes. Então, é complexo mesmo. É muito, mas é maravilhoso. E essa clareza, ela precisa... Vir da alta direção. Exato. Precisa ter clareza. O time precisa enxergar para onde nós estamos indo e por que decidimos ir para cá. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil quando todos entenderem para onde estamos indo, num momento de um ruído na comunicação, esse ruído vai ser minimizado rápido. Né? Então, assim, não, mas aqui, assim, não, mas peraí, não. Passou um comunicado, tivemos uma conversa com o time, a nossa gestora falou isso, então não, isso aí não é verdade. Então você minimiza o ruído dela quando você tem essa clareza, sabe, no que nós queremos, para onde estamos indo e por que isso é importante, né? Eu gosto muito desse alinhamento, porque depois quando chega um gap, para você tratar esse gap é tranquilo, né? E aí você vai arrumando a casa ali devagar. Sim. E Dani, o que você considera essencial para construir uma cultura organizacional forte? Olha que legal essa pergunta. Tudo aquilo que tem a ver com a verdade, não a moda. Como assim? Às vezes a gente... sabe essa semana nós estamos numa fase no Brasil do morango do amor ser ali o hype do momento. Sim. Então, não necessariamente as confeiteiras, mas não elas, no caso, né? Elas têm que surfar o hype. Elas onda, precisam, né? elas têm que fazer isso. Mas dentro de uma empresa, quando eu não trabalho consistência naquilo que eu digo, que eu acredito, eu não consigo ter uma cultura organizacional forte. Porque não adianta, você pode fazer 10 eventos no ano na empresa, mas eventualmente eu fiz isso. Eventualmente, sabe assim, ó. Não estão conectados. Dia dos Pais, dei um brinde. Aí, no Dia das Mães, eu dei outro. Aí, Dia das Crianças, eu mandei um brinde. Isso é artefato de cultura. É artefato. A caneca que eu dei ali para comemorar algo. Agora, para ter uma cultura organizacional forte, é a consistência das ações que eu faço no dia a dia. Então, assim, se eu quero uma cultura, a cultura são os valores, elas são as regras não escritas da organização. Né? Elas são escritas, você pode ter os seus não negociáveis. Mas é o que vivencia todos os dias. Mas é o que vivencia. Né? Peraí, mas eu não... Tá bom, eu não negocio respeito. Eu coloquei ali nos meus valores respeito, que é um dos meus princípios. Só que eu tenho ali 5 líderes desrespeitosos, que falam grosso, que são ignorantes, que vão humilhar alguém. Eu tenho ali 5 líderes que são desrespeitosos. Aí eu falo assim, não, mas é que esses caras entregam resultado. Esses caras, não, como que eu vou fazer que eu vou tirar essa pessoa? Uma pessoa que não tem caráter e tá ali na empresa, porque tem. Só que ela entrega o número. Aí você fala, poxa, mas o caráter dela é assim, olha, não sei o quê. Não, cara, mas a gente finge que não vê, porque ela tem caráter. Então, logo, quem está observando esse olhar da cultura, quem está observando o que você fala como discurso e a prática, a pessoa olha e fala assim, não, mas aqui é bonito falar, mas eu quero ver na prática. Porque na prática, aí começa, na prática nós temos isso. E aí eu não consigo construir uma cultura forte, porque eu não tenho consistência nos valores que eu digo que tenho. A cultura forte ela vai acontecer quando eu tomar uma decisão baseada nos valores da empresa. Sim, né? Isso é o que a gente fala todos os dias para os nossos líderes. Que as decisões deles devem estar pautadas nos nossos valores. Você conhece, nós temos um amigo comum, o Edson, né? Eu trabalhei um tempo com ele e eu tomei uma decisão na empresa e eu falei assim, eu vou tomar essa decisão por isso. Ele ficou espantado. Ele falou, mas nós nunca demitimos alguém aqui
por esse motivo, né? Por justa causa. Eu falei, nossa, essa pessoa tem que ser mandada embora por justa causa. Porque ela feriu os nossos princípios assim, 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 assim. Ele se assustou, né? Ele e o sócio falaram assim, ele falou pra mim, Dani, mas a gente nunca mandou alguém embora nessa modalidade. Eu falei, mas ela feriu todos os nossos valores e princípios, não há outro jeito dela ir embora. E aí ele respeitou minha decisão e eu mandei ele embora. Isso nunca mais aconteceu. Mas é isso, é você fazer uma cultura organizacional no momento de crise, de um comportamento que você olha e é totalmente inegociável, né? Inegociável para todos, você tomar uma decisão e assim, tem um custo? Tem. Talvez seja no calor da emoção que eu vou tomar a decisão, talvez não, talvez eu tenha que pensar. Eu preciso recontratar, eu preciso restabelecer, eu posso tentar algumas coisas ali. Mas eu percebi que a longo prazo isso não teve melhoria, não teve mudança, e eu dizer para o grupo, nós tomamos uma decisão porque isso fere todos os nossos princípios, eu começo a ter uma cultura organizacional forte. Por quê? Porque eu tenho consistência daquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Sim. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que eu acredito que isso gera no grupo assim uma sensação de aqui eu tô no lugar que as pessoas, elas realmente vivem o que falam. Sim. Né? Então, eu gosto muito disso. Muito bom. E o que você considera, como manter a motivação e o engajamento das equipes em tempos desafiadores? Imagina você passar, assim, nós passamos pela pandemia, né? Pensei nisso agora, assim, em 2020. Que foi um momento muito desafiador. Tá, né? Pensa num lugar desse, num lugar, assim, eu sempre acredito que alguém já fez, e alguém já leu, alguém já estudou, e que a gente não tem que inventar roda, né? Então, eu sempre tenho essa mentalidade, tá? Então, assim, por exemplo, tudo aquilo que eu tô passando de problema, eu não fico desesperada porque eu penso, peraí, alguém já fez. Alguém já resolveu esse problema. Agora, você imagina em 2020, a gente tinha 500 funcionários, e, de repente, você olha e os clientes fechando as portas e não tem para onde ir. E o que eu faço com essas 500 pessoas? E como que eu faço para elas se sentirem motivadas? Como eu faço para elas se sentir amada num momento como esse? Então, assim, e você não tem aonde buscar. Não dá para você dar um Google. Porque naquele momento, como que você dá um Google? Para você não tinha onde dar o Google. Então, o Google foi as madrugadas acordadas, né, no meu caso, para olhar e falar assim, tá bom, como que eu faço para que essa pessoa tenha uma condição de vida agora bacana e ela não se sinta, e eu não seja essa empresa que mandei um e-mail falando a partir de amanhã você não vem. Sim. Então, sabe, a partir de amanhã você está demitido. Então, eu passei por essa experiência e a gente conseguiu, assim, eu falo que é o maior case de sucesso da minha vida, assim, sabe? Eu já fiz muitas coisas boas, assim, mas eu conseguir, diante daquela crise gigantesca, fazer com que todos se sintam amados e respeitados, né, diante de um cenário tão absurdo, né? E até mesmo assim, imagina você ter o seu salário reduzido e aquilo não te ofender. Porque você construiu uma narrativa, né, pensando nessa humanização e pensando no outro verdadeiramente, né? Então, a maneira como... Então, eu penso que o momento desafiador, ele vai te colocar à prova os seus verdadeiros princípios. O que nunca vai ser no momento de alegria. Porque no momento de alegria é fácil contratar e demitir. No momento de euforia, é fácil você falar o que você quer. Agora, no momento desafiador, no momento de crise, no momento que está tudo ruim, deixa eu entender aqui. Como que eu posso fazer com que essa pessoa se sinta respeitada diante de um cenário que eu não tenho nenhum tipo de resposta para ele? Nenhum tipo de resposta. Então, eu penso que é nesse momento que você prova a sua competência profissional, que você prova a sua empatia e o seu valor pelo outro. É nessa hora que você prova isso. E, ao mesmo tempo, é nessa hora que a sua mente ela entra nessa disrupção. Então, eu vou manter uma equipe engajada a partir do momento que ela saiba que o que eu estou fazendo tem verdade. Sabe? Se ela entender que tem verdade, ela passa pela crise comigo. Porque ela sabe que tem verdade. No tom, no jeito, na fala, na clareza do problema. Estamos passando por um problema. Vamos nos unir e entender aonde ele está. E o que eu preciso de vocês para isso.
né? Então, essa clareza e essa verdade que ela tá... ser verdadeiro não significa você abrir o quartinho dos fundos, muitas vezes, para uma dor. Sim. Né? Eu posso manter algumas coisas guardadas, assim, eu não preciso expor todo o problema, mas eu posso expor aquilo que é necessário diante do cenário para que o grupo entenda o desafio, para que o grupo entenda a crise e olhe por um prisma que eles não estão enxergando. Né, que eles estão enxergando só pelo recorte do dia, né? Eu gosto de... Eu aprendi esse termo com o Edson, inclusive, né? Sobre a diferença da foto e do filme. Né? E é um termo que eu aprendi e vou usar pro resto da minha vida. Porque às vezes você tá olhando pra foto, aí pensa comigo, assim, você tem uma foto ali de um cara lindo, maravilhoso, na foto de um filme. O cara é lindo, maravilhoso e tá com uma flor ali, ajoelhado pra menina, e aí ela tá ali assim. Essa é a foto. Só que o filme, ele traiu ela 5 vezes, ele magoou e no final ele dá um tiro na cabeça dela. E aí ela acaba morta. Então, assim, é a foto que você tá vendo ou é o filme? Então, ou às vezes a capa do filme ela é muito tenebrosa, mas o filme em todo, você vai olhando para ele e fala, poxa, mas ele tentou, as coisas deram certo, no final a gente ficou bem, né? Então, muitas vezes, a importância de você trazer essa clareza no momento do desafio é para que eu tire da mente do outro a foto. Ah, tá todo mundo pensando em si. Peraí, será que a gente está pensando na gente mesmo? Vamos discutir um pouquinho dessa ideia. Vamos discutir um pouquinho esse problema. A gente pode ser que a gente não esteja pensando, mas deixa eu te mostrar fora da foto. Essa é a sua foto, mas o filme ele é outro, né? O filme tem outra história, o desafio passa por isso, passa por aquilo outro. Você já teve empatia e aí você consegue, e aí você traz as pessoas para você e automaticamente você engaja o grupo. Sim. E Dani, quero compartilhar porque desde o primeiro contato que eu tive com a GAT, eu sempre vi esse olhar de vocês para pessoas. Sim. Né? E aí, quando eu fui na festa dos motoristas... Ai, nossa, foi incrível, gente, né? eu fiquei muito emocionada com o discurso, né, dos diretores. Então, é muito bonito de ver, porque vocês vivenciam aquilo e faz parte da o vídeo também super emocionante, contando a história deles, da família. Sim. E assim, além de me conectar, né, e de me identificar, mas é muito bonito e as pessoas sentem isso quando é de verdade. Né? Então é muito mais fácil nesse momento dos desafios, quando é uma empresa que realmente sempre traz com clareza, é muito mais fácil. Eu me sinto privilegiada, né? De ter ficado tantos anos com os dois e ter aprendido com eles, assim, né, na minha primeira passagem, e agora ser convidada para voltar, né, e trabalhar. E, assim, realmente ali eu vejo a empresa, né, a alta direção lá, o Thiago e o Anderson ali como sucessores, como pessoas que eles têm um coração, eles têm do bem, gente de verdade, assim, sabe? Né? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, essas frases populares, que a gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Sim. Né? Então, assim, eu vejo essa verdade no olhar, essa verdade no desejo. Você falou sobre o nosso evento dos motoristas, sabe? Eu me lembro, eu me conectei muito com os dois e a gente ficou, assim, a gente tem uma relação super bacana e saudável, né? E eu me lembro do Thiago, né? Que você, acho que trabalha mais de perto com ele, sim, né? Sim. Porque ele que cuida ali da gestão do plano e tudo mais. E eu me lembro em 2018, quando a gente começou a conversar e quando eu entrei para assumir a área de gestão de pessoas lá na empresa, e ele falar para mim, sabe como é a minha rotina? Não sei nem se ele vai gostar que eu fale isso, mas eu acho que ele não vai se importar. Sabe como que eu venho para a empresa todos os dias, Dani? Sabe o que eu faço no caminho de vir para a empresa? Aí eu falei, não, né? Sei lá, eu escuto música, eu escuto podcast, eu escuto música, né? Ele falou assim, eu rezo por todos os nossos motoristas todos os dias, para que Deus proteja eles na estrada, para que eles voltem para casa para suas famílias todos os dias. Então, assim, você vê, é sobre essa verdade. Sim. É sobre você ter uma pessoa ali, né? Que realmente se importa. Que se importa, sabe? Já aconteceram falecimentos, pouquíssimos, mas já aconteceu de morte natural de um colaborador, de um motorista, de vamos largar tudo e vamos acolhê-lo.
sabe? Sim. Assim, e não só na morte, mas na vida. Sim. Às vezes é numa questão assim familiar, olha, sua mãe tá mal, então fica com ela, tudo bem. Então, assim, então existe uma verdade, existe É genuíno, né? é genuíno o amor ali, a verdade, é genuíno o querer o bem do outro, né? E o sentir o peso desse CNPJ nas costas, mas esse peso ele ser assim, e a gratificação disso ser vidas felizes, conquistando, sabe, tendo o seu melhor. Eu só tenho assim gratidão, né, por ter a oportunidade de conviver com pessoas tão incríveis como eles são ali no dia a dia. E eu, né, ainda consegui conviver tão de pertinho assim, né, tão de pertinho com eles. Pra gente também é um privilégio. Assim, é muito bom quando existe esse encontro, né, de verdade, de cultura, sim. Então a gente gosta demais de trabalhar com empresas que a gente também acredita, sabe, Dani? É muito bom, porque é mais ótima fácil. Tarde, até hoje, ótima tarde. A gente tem isso. Não, e isso é bem legal, porque é incrível, você leva pra sua vida. Você leva né? pra sua vida. E todo mundo com um sorriso no rosto, independente de quem seja, todo mundo lá é muito bem tratado, todo mundo é muito simpático, a gente se sente acolhido. A primeira vez que eu fui lá, eu me senti assim. Então, assim, é muito especial também pra gente, e a gente sente essa cultura forte das empresas também. Quando você for lá na Ritaco, já fica o convite. Eu vou com certeza. Você vai sentir também. Vou, tenho certeza. Eu já sinto a partir de você, né? Que traz esse olhar, que traz essa mensagem do seu irmão, que vocês trazem isso o tempo todo, fazem questão de compartilhar, né? E eu acho que e muitas vezes eu percebo que esse compartilhar vai além do marketing. Ele vai é porque não tem como. Quando você gosta de uma coisa, você quer falar daquilo, né? Você ama aquilo. Aquilo, ele transcende você. Então, você compartilha o seu time ali, porque transcende você, né? Transcende, assim, esse compartilhar, ele faz parte, né? Então, acho que vai além ali até do marketing. Ele vai realmente desse desejo das pessoas de ser multiplicador desse olhar, né? Porque é um multiplicador desse olhar. Quando você leva para outras pessoas a mensagem, quando você convida alguém aqui, você está multiplicando esse olhar, né? Porque você vai aprender, alguém vai aprender com esse conteúdo, alguém vai aprender com a forma como você lidera lá a equipe, que você saiu de 7 colaboradores para 50 pessoas e vai sair de 50 para 100, vai escalar, né? Muito mais com a mentalidade que vocês têm. Com certeza isso vai acontecer. É só uma questão de tempo e trabalho, né? Com certeza. Dani, o Healthcast está chegando ao fim, mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para os líderes que estão nos assistindo. Ai, nossa, e agora eu não pensei em nada. Vamos lá, ó. Liderança, eu acho que o maior recado que eu poderia falar seja de verdade. Sabe? Seja de verdade. Não tenha vergonha de falar eu não sei, e de ser vulnerável. Porque, às vezes, você quer se colocar num lugar de soberba, de eu sei tudo, e você passa várias vergonhas, porque ninguém nunca vai saber tudo. E é maravilhoso quando você tem assim um coração ensinável de verdade, que você pode chegar em alguém da sua equipe e falar, eu não sei, me ensina. E essa pessoa da sua equipe, ela fala assim para você, não, peraí, fica tranquilo, eu vou te explicar isso daqui. Aí você fala, e você constrói com ela. Então, seja de verdade, mostre vulnerabilidade na hora que precisa mostrar, sabe? E não tenha essa vergonha de não saber tudo, mas tenha a certeza, sabe, de quem você é. Construir autoconhecimento. Né? Eu falo assim, eu não sou uma pessoa de números, sou uma pessoa de pessoas. Mas eu fiquei muito boa em olhar dados porque eu entendi que aquilo era algo importante para a minha carreira. Sim. Né? Então, tenha autoconhecimento, dê o teu melhor no que você conseguir, mas, ao mesmo tempo, não se importe em ser vulnerável, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente, no seu crescimento e nas pessoas que vão te ajudar nele. Porque quando elas sabem que você está aberto para aprender, elas te ensinam. E te ensinam sem perceber. E aí você puxa, aprende e cresce. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada, Dani. Até porque nós somos aprendizes. O tempo todo. O tempo inteiro a gente está aprendendo. Sim. Eu aprendi muito com você hoje também. Eu com você sempre, Rafa. Eu amei.
a sua participação. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo carinho, pelo convite. Eu amei também. Muito Deus te abençoe, que Amém. tenha uma longa jornada esse projeto, viu? E depois você já está convidada, pessoal, para falar aqui sobre liderança feminina e os desafios das mulheres. E assim, ó, e a minha liderança amo. feminina é aquela liderança feminina só de homem, né? Porque eu tenho Exato. só homem na minha equipe. Quase não tenho mulheres. A maioria dos meus liderados são homens. Então, a gente pode falar bastante disso. Com certeza. Dani, muito obrigada. Obrigada a você. Novamente. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E para você que nos assistiu até agora, já envie esse vídeo para todos os líderes que você conhece. E lembre-se, liderar é inspirar, ouvir e transformar realidades. Até o próximo Healthcast.